Deixa eu ver, ela já está pronta, a postos para entrar ao vivo aqui. Já oramos antes de entrar e eu vou convidá-la agora. Bem-vinda, Luana Petri. Tudo bem, minha irmã? Tudo bem, glória a Deus. Muito Ei, obrigada pelo convite, Márcio. Glória a Deus. imagina, eu quero, em primeiro lugar, quero dizer que eu sou grato a Deus por ter conhecido você, conhecido seu ministério. Interessante que foi num momento no canal onde eu estava recebendo um monte de solicitações e confissões, essa é a grande verdade, de pessoas presas com pecado sexual e que estavam pedindo ajuda, oração. Eu falei, gente, essa não é a minha especialidade. Eu falo sobre música, sobre louvor, sobre adoração, sim, tem santidade no meio, mas, cara, não é a minha especialidade, vamos assim dizer, né? E eu estava pedindo a Deus que o Senhor pudesse me direcionar a alguém, para falar bem a verdade. E eu não faço ideia, eu não lembro como, de repente, apareceu a Luana ali e tal. Mas eu lembro, eu acho que foi no YouTube que eu conheci você. E aí eu comecei a assistir seus vídeos e falei, nossa, é essa menina. E particularmente o seu testemunho de libertação da pornografia me chamou muito a atenção, porque geralmente é homem que tem esse problema, né? Verdade. Geralmente são os homens que sofrem com isso, e o seu testemunho, eu assisti, o seu testemunho tem mais de 1 milhão de views, né? Glória a É uma Deus. coisa assombrosa, e eu falei, cara, eu preciso assistir. Eu fiquei assistindo, eu fiquei tão tocado, eu fiquei tão... Sabe quando o espírito move aquilo, né? Eu falei, cara... E aí eu fui ver o seu trabalho no canal e vi, pô, eu preciso falar com a Luana, eu preciso conhecer a Luana. Aí fui procurar você no Instagram, então foi assim, exatamente assim, no YouTube. Glória a Deus. E, gente, olha só, eu quero, antes de mais nada, eu quero que vocês se inscrevam no canal da Luana, porque e o endereço do canal dela tá no título da live de hoje. Basta você clicar ali, rapidamente você entra no canal, já segue, porque o canal dela é muito importante nos dias de hoje, porque esse é um problema que assola uma quantidade absurda, né? E eu queria que até você pudesse explanar um pouquinho, Luana, porque a Luana foi de um coração, gente, só para vocês entenderem, tá? A gente está ensaiando fazer essa live aqui há algumas semanas, né? Verdade. Aí uma semana ela não podia, aí eu não podia, aí agora deu certo. E ela fez uma pesquisa, preparou uma pesquisa para essa live, para que a gente pudesse trazer alguns dados. Eu queria que você falasse um pouquinho, Luana, do seu trabalho, como Deus te direciona no seu canal, como é que você faz, enfim, senhoras e senhores, Luana Petri. Glória a Deus. Então, Márcio, eu tive só um pouquinho do meu testemunho, né? Eu tive acesso à pornografia muito cedo, muito nova, de 7 para 8 anos. Eu encontrei aquelas fitas VHS em casa, sabe aquelas que tem que rebobinar ainda depois? Tava lá perdida no meio das gavetas de filmes, e ali foi o meu primeiro contato. Então, por curiosidade, né, ao mesmo tempo que aquilo foi chocante, foi curioso também, porque imagina uma criança vendo algo que nunca tinha visto, né? E aí eu comecei a esperar meus pais saírem de casa para eu ir procurar cada vez mais se tinha outros conteúdos daquele, outros vídeos daquele. E ali começou pela curiosidade, aí depois eu vi a pornografia como uma professora, porque daí entrou na fase da adolescência, da juventude, queria aprender, né? Ah, é como ser sensual para os meninos, né? Imagina, uma adolescente gordinha, né? Foi buscar socorro na pornografia como uma professora. E ali ela foi evoluindo, assim, junto na minha vida. Eu falo que a pornografia, ela teve etapas de relacionamento comigo. Quando você fala, Então, quando você fala de professora, você está falando pelo fato de que você usar a pornografia como um método de ensino, não uma professora ser humano. não, exatamente. Eu vi a pornografia como um ensino para eu aprender como eu me comportar para o menininho, né? Como me envolver com o menininho. Então eu comecei a ver na pornografia uma professora, né? Através dos vídeos, dos conteúdos. E depois disso eu fui crescendo na fase adulta. Aí ela já não era mais uma professora. Aí ela se tornou minha terapia, né? Porque daí com as preocupações, com tudo. Então ela foi. Eu digo que a pornografia ela é muito suja, é muito envolvente, porque ela vai se adequando de acordo com a etapa de vida que você tá aí, por isso que tem que ter muito cuidado, sabe? Não dá para brincar com isso, porque ela consegue se adaptar de acordo com o momento de vida que você tá vivendo. Agora, isso que você está falando é muito importante, porque... E aí, como é que tem a sinergia do nosso conteúdo, né? Porque eu falo sobre música e o ambiente espiritual que a música, vamos dizer, do mundo, né, traz na vida das pessoas. E óbvio que, infelizmente, na nossa cultura,
né, no Brasil, por assim dizer, é uma cultura que é assim permeada de sensualidade, de sexualidade, e eu diria que nós vivemos talvez o que há de pior em termos de época de imoralidade na música, infelizmente, né? E, e aí, bom, eu entendo o aspecto espiritual que existe na música. Eu fiz um vídeo no meu canal sobre a atmosfera espiritual na música, legalidade espiritual que a música traz. Mas o próximo passo é justamente as correntes, as amarras que o jovem, que as pessoas, né, acabam caindo por causa dos gatilhos que esses ambientes espirituais causam no cérebro das pessoas e as prendem, né, com a questão da imoralidade. Agora, eu lembro que a pesquisa teve algumas respostas nesse sentido, né? Teve. Tem muitas pessoas colocaram, né, que tiveram acesso muito jovens, até na escrita mesmo, que a gente deu no formulário, muitas pessoas responderam, né? E se você foi uma dessas pessoas que está assistindo aqui, que respondeu o formulário, nosso muito obrigada. Mas muitas pessoas colocaram que tiveram acesso, assim, sem querer. Não foi algo, nossa, eu descobri o que é, me falaram sobre isso, não. Mas a maioria deles foi o sem querer, né? Encontrou um parente assistindo, ou encontrou em casa, então achou uma revistinha, né? Porque hoje o nosso público, né, da nossa idade aí, dos 26, 27 para cima, eles ainda não tinham acesso à internet, né? E hoje em dia tá muito mais fácil o acesso porque tá na palma da mão, né? Crianças de 6 anos de idade já estão tendo acesso à pornografia, né? Isso é estarrecedor. E o como isso tem movimentado mesmo, né, a cultura, o como isso tem determinado padrões que as pessoas estão seguindo, que aprenderam na pornografia e que não estão percebendo, né? Então, infelizmente... Mas quando eu digo assim, a questão... o que eu percebo são as tais portas de entrada, né? Que a música, ela não é uma porta de entrada, ela é uma avenida. É, verdade. E quando eu vejo... E aí eu olho, por exemplo, a série que eu estou fazendo sobre satanismo na música, né? Tem lá 26... Eu já fiz quase 30 vídeos nessa série. E por incrível que pareça, o vídeo mais assistido é sobre funk. Olha só. É sobre o funk, que é o estilo, né, musical mais celebrado. E, gente, olha, eu quero que vocês escrevam aqui no chat se tem alguém aqui que não acha que isso é imoral, por favor, escreva aqui. Se tem alguém aqui que sofre, inclusive, com o fato de ter que ouvir o lixo, né, porque às vezes você está num ambiente de trabalho e está lá tocando no som, como eu já ouvi algumas pessoas me reclamarem sobre isso. E o que eu acho assim, poxa, eu moro aqui há 25 anos, tá? Eu saí do Brasil, estava terminando a época da boquinha na garrafa, lá do El Chan, que é aquele lixo também. Sim. Começou ali, né? A intensificar. A intensificação começou ali, a loira do Chan, né? O lance das mulheres rebolando daquele jeito absurdo e tocando aquela música e tal, e migrou de um nível tão mais baixo para o que é hoje, né? Então, e as crianças que são expostas a isso? Como é que fica no cérebro da criança? Isso muda completamente a noção dela, da identidade dela e também da maneira como ela vê as outras pessoas. Porque imagina, é um choque para as crianças. E hoje, Márcio, para você ter uma ideia, o ranking do estilo de pornografia dentro dos sites pornográficos, qual que é a pornografia mais assistida, top 1, rank 1, tanto no Brasil quanto no mundo? Desenho animado de pornografia. Então, é pornografia em forma de desenho animado. E aí, dentro dessas plataformas, eles conseguem fazer todo o rastreamento do que eles estão acessando. E ali eles conseguiram detectar que o público que mais está assistindo esse tipo de pornografia é criança, pré-adolescente, e o que mais eles estão consumindo são esses desenhos animados, porque esses desenhos animados conseguem fazer o que humanos não fazem. Então, assim, imagina só, antigamente achava uma revistinha, achava uma fita, então eles tinham acesso, primeiro a gente teve o acesso a uma pornografia o quê? Homem com mulher, e aí demorou anos para vir essa escala, né, essa espiral da degradação de assistir a algo mais pesado. Infelizmente, hoje as crianças já estão tendo acesso à pornografia pesada, sabe? E isso daí é algo, assim, muito, muito preocupante, porque eles não têm estrutura alguma para conseguir assimilar isso, e isso distorce totalmente a maneira como eles se veem e a maneira como eles interpretam as coisas ao redor deles. Então eles colocam, a pornografia, ela coloca um filtro
no olho da criança, uma lente, onde ela passa a ver tudo com olhos de imoralidade sexual. Eu lembro de um dos vídeos que você fez, que você falava sobre os pactos espirituais que são feitos através da pornografia. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu lembro que você falou sobre isso nos vídeos. Primeiro de tudo, né? A pornografia, o pecado sexual, ele revela altares de adoração que estão no nosso coração. Ah, como assim, Luana? Muitas pessoas, Márcio, e eu já fui uma dessas pessoas que tenta na força do braço, né? Eu tentei por ano, por mais de um ano, com ajuda terapêutica, enfim, com um médico, e eu não consegui me libertar daquilo. Por quê? Porque a pessoa tenta ir direto na consequência, no pecado sexual, que é errado, sim, precisa de confronto, mas a gente precisa ver que tudo gira em torno da idolatria. Da idolatria do quê? A pornografia mostra que nós colocamos um altar de adoração no nosso coração e que a gente se sentou lá. Que a gente está, né, no centro da adoração e que o nosso prazer é o mais importante, a nossa sensação é nós. Então a gente se coloca como um Deus na nossa vida. E aí por isso que as pessoas falam, né? Poxa, Luana, poxa, mas eu não consigo me libertar da pornografia, eu já tentei parar, já tentei fazer rituais, rotinas de não sei o que e tal, porque as pessoas vão muito no natural e elas não conseguem perceber o quê? Que elas estão se colocando como deuses, elas estão prostradas diante do altar da idolatria sexual, né? E aí elas não conseguem. Isso daí vai gerar um monte de consequências, porque como a questão é a idolatria, a raiz de todo o pecado sexual vem da idolatria, o Salmo 115 é muito claro sobre as consequências da idolatria. Tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Então são pessoas que elas não percebem que elas estão vivendo uma vida de escravidão, elas estão cativas, e ainda o pior disso é que elas não conseguem perceber isso. E elas continuam buscando o quê? Cada vez mais o prazer, a liberdade sexual, o grito de liberdade sexual que hoje a gente vê muito forte nos movimentos feministas, enfim, na verdade é um grito cego por buscar a adoração. Então as pessoas estão ali gritando adoração a si mesma, aos seus sentimentos, né? É o sentir e fazer, e não o obedecer a palavra. Então as pessoas elas estão perdidas, literalmente em si mesmas, nos seus sentimentos, e elas não percebem que elas estão prostradas diante de um altar que está escravizando e tem cobrado muito caro da vida delas, porque gera um monte de consequências, tanto naturais, físicas, no corpo, na mente da pessoa, gera alteração química cerebral na pessoa, mas principalmente ela tem ali uma legalidade espiritual muito forte de perseguição na vida dela e ela não consegue perceber, porque está prostrada diante de um ídolo, que é ela mesma, que são os sentimentos, os prazeres. Agora, uma coisa que você fala de gatilhos da mente, né? Eu lembro que eu fui procurado por um rapaz, aqui mesmo na cidade onde eu moro, em Orlando, na Flórida, e ele tinha problemas com homossexualidade. Uhum. E eu já falo, eu não sou pastor, né, cara? Então, entendeu? Você tem que caminhar o cara para uma igreja, tá? Mas eu não posso deixar sem resposta, né? E aí eu lembro que Deus me deu uma ideia, eu não sei, quero até submeter para você a minha ideia, ver o que você acha. Porque muitas vezes as pessoas, elas não percebem, ou se elas percebem, elas fingem que elas não percebem, que esses gatilhos da mente elas são acionados por alguns dispositivos. Então, eu estava falando para esse rapaz, eu falei, cara, é o seguinte, você vai ter que comprar um caderno, eu falei literalmente, você vai ter que comprar um caderno, só você tem acesso a esse caderno. E você vai anotar, vai andar com esse caderno o dia inteiro com ele. E você vai anotar todo e qualquer momento que você for tentado. E anota. Por exemplo, no dia tal, na hora tal, eu acessei a internet e vi num site um thumbnail minúsculo e aquilo desencadeou um sentimento que me levou ao pecado. Meus amigos me chamaram para uma festa no dia tal, eu não disse não e fui e casou. Porque aí você vai construindo um mapa mental do que o próprio diabo pensa de você. Porque como ele não tem entendimento do que vai na minha mente, ele só pode apresentar. É o que Tiago fala, né? Cada um é atraído, né, pela sua própria concupiscência, ou seja, a sua vontade. Então, Exato. Deus sabe quais são as minhas vontades. E ele decifra pelo meu comportamento as coisas que eu falho por causa da minha vontade. E aí eu criei um mapa da mente. Cara, mapeia como o diabo te pega. Faz isso durante 2 semanas e me encontra pra gente conversar.
Nunca Maravilha. mais eu fui sujeito. Nunca mais. Aham, Nunca mais, né? aham, E eu, cara, eu também sou tentado. Quem não é tentado está mentindo, né? exatamente. E eu lembro que até mesmo na minha própria vida, cara, se eu não fecho portas para essas coisas, e eu era ministro de louvor na igreja, eu estava de frente para a igreja quantas vezes. E Márcio, só sabe qual é o ministério que mais tem problema com pornografia? O ministério parceiro nosso, Socorre-me, ele fez uma pesquisa. É o Ministério de Louvor. Uau! É o Ministério de Louvor o que mais está envolvido com o pecado sexual, de acessar pornografia, de vícios sexuais mesmo. Eu não duvido, eu não Uhum. duvido, eu não duvido. Eu lembro que o diabo, ele é muito sujo, né, cara? Então, assim, tinha algumas pessoas que iam para a igreja, parecem vestidos, propositalmente, uma mulher vestida propositalmente. Eu, como Sim. ministro de louvor, uma vez eu falei para o meu pastor, eu falei, pastor, é o seguinte, se você não falar, eu vou falar. E se você não falar e não deixar eu falar, eu vou descer no púlpito. Uhum. Porque a gente, tudo bem, a gente tem que ministrar para uma igreja que ainda não é santificada, que é salva, mas não é santificada, mas eu não vou dar razão, não vou dar, né, não vou dar ocasião para o ladrão Sim. E vir. parte do processo de santificação é através do confronto, né? Claro, um confronto em amor, né? Mostrando para a pessoa, então faz parte mesmo. E Exato. precisa, porque muitas pessoas não conseguem perceber que elas estão seguindo um padrão imoral, né? Elas acreditam, não, isso não tem nada a ver, né? Até eu gravei um vídeo sobre isso esses dias. Mas voltando para a questão anterior que você estava falando sobre, né, o moço que te pediu ajuda e você falou para mapear, né? O que a gente precisa ter em mente? A gente nunca pega de surpresa na queda sexual. Sempre precede uma rotina, sempre vai acontecer uma rotina. E o primeiro passo dessa rotina que leva ao pecado sexual é a pessoa se permitir saborear as fantasias da mente dela. E claro que, como você falou, Satanás não sabe o que passa na nossa mente. Se a gente não interromper nesse primeiro estágio, que são as fantasias, sabe aquele, ai, faz de conta, de ficar se imaginando, ai, se eu fosse a atriz daquele filme que eu assisti, ai, se eu fosse casada com aquilo. Então, quando a pessoa não interrompe esse primeiro passo, ela já está dando um grande passo para a queda. Isso que você está falando é tão verdade, porque um dos vídeos que eu fiz na série foi muito lindo. Deixa eu ver se tem aqui o livro aqui. Um dos vídeos que eu fiz na série foi a memória cognitiva em música. Né? Uhum. E um dia, eu nunca mais vou me esquecer desse dia, porque tem coisas que o Senhor fala, aliás, tudo que ele fala, minha mente não pode produzir. Eu não tenho capacidade, entendeu? E eu estava um dia, eram 4:30 da manhã, o Espírito Santo veio me acordar, e ele falou, Márcio, estude neurociência em música. Desculpa, ele falou, estude memória cognitiva em música. Uhum. Quando ele falou esse termo, memória cognitiva, eu tomei um choque. Uhum. Porque eu já tinha ouvido o termo cognitivo, eu sabia que isso está ligado com os processos de aprendizado da mente. Uhum. Eu tinha feito a conexão com música. E a coisa mais óbvia do planeta. Eu comprei esse livro aqui, Uhum. que é exatamente a neurociência em música, né? Que é como a música ela impacta o seu cérebro. E aí eu comecei a perceber, estudando, e um dia o Espírito Santo falou uma frase para mim que eu também nunca tinha pensado, né? Que a música ela imprime como se fosse um carimbo na sua mente. É um carimbo que ela fica para sempre. Ela não sai. Melodia é um carimbo que fica na mente da pessoa. Entendeu? E a área do cérebro que armazena melodia, porque música é composta por vários elementos, melodia sendo uma delas, Uhum. está na mesma área onde estão as emoções. Então, quando você ouve uma melodia de uma música e aquilo te causa um impacto de emoção que está associada a um evento muito forte na sua vida, aquilo está para sempre no seu cérebro. Ponto final. Não tem Sim. jeito. É o mecanismo como Deus criou. E aí, toda vez que você ouve aquela música, aquele sentimento volta. E aquele sentimento voltando, ele te leva para atitudes que talvez te levem a pecar. Né? Aqui eu lembrei, Márcio, do povo murmurando no deserto e lembrando, nossa, porque lá no Egito a gente tinha pepino, tinha melancia, né? Olha, a gente tinha peixe de graça lá. Então,
né, eu imagino que seja muito semelhante, né? A música já conecta ali, e normalmente o pecado sexual está envolvido com música, Com né? certeza. Ai, um barzinho, inclusive, isso foi algo que as pessoas escreveram muito no formulário, foi assim, foi algo que eu não esperava. E as pessoas, olha, o que a música desperta em você? Quais vontades a música desperta em você? E a maioria, eu tenho vontade de ir pra balada de novo, eu tenho vontade de me reencontrar com os meus antigos amigos pra gente ir num barzinho, Antigos pra amantes, sair. antigos amantes, antigos amores. Exatamente, Eu tive saudade dos mulheres, meus ex. mulheres casadas me falando que elas lembravam de antigos namorados e pecavam, entendeu? Então, a forma como o diabo trabalha, e o irmão colocou aqui agora no chat, é muito verdade, por isso que é tão poderoso o versículo de Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Exato. Porque a renovação da mente é um mecanismo que a palavra de Deus tem de limpar. É como se fosse. Exatamente. Minha mãe usava criolina na garagem para limpar os cocô de cachorro que tinha. E ela passava, ficava aquele cheiro, mas depois passava tudo. Né? Uhum. E a palavra de Deus, né, não quero comparar aqui com criolina, pelo amor de Deus, mas o que a palavra faz, ela restaura a pureza da nossa alma e ela limpa, porque quando você renova a sua mente através da palavra, né, como fala Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é um antídoto. Então, eu vou falar uma coisa que parece ser absurda, tá? Uhum. Luana, eu sou músico. Eu componho. Eu tenho 40 anos de história com música. Você acha que para mim é fácil ou é difícil ficar sem ouvir música? É É muito, difícil. é muito difícil. É muito difícil. E sabe o que eu falei? Eu cortei música quase que 100% da minha vida. Sendo eu. Uhum. Você já notou que todos os vídeos que eu faço de satanismo na música, eu não toco uma música. Não toco. Eu falo delas, A letra. eu Uhum. alerto elas, mas eu não toco elas. Por uma razão simples. Porque no momento que você toca, Já você desperta. tira a atenção do cérebro para a mensagem. Sim. Entendeu? Exato. E isso é uma luta para mim. Então, Sim. assim, esse tema e a forma como Deus tem usado a sua vida no seu canal, eu acho simplesmente maravilhoso. Sabe por quê? Porque a igreja não fala sobre isso. E, Márcio, já ouvi de pastor falando, isso não é tema que a gente pode levar para o púlpito, que vai escandalizar. E é o seguinte, né, muitas pessoas também têm a falsa ideia de que elas se entregando para Cristo já acabou os problemas, não serão mais tentados, não vai vir. Gente, é o início, é o primeiro passo de um processo de santificação que só vai acabar quando a gente for chamado de volta para Ele ou Ele voltar e levar a gente. Então, isso é algo que a gente precisa aprender a lidar. Não existe ex-viciado em pornografia, não existe ex-pessoa que praticava imoralidade sexual. Existe pessoa que está no processo de santificação, É uma luta. buscando. É uma luta constante, é uma luta constante. E nisso a gente precisa das duas, né, principais. O que? Primeiro, o relacionamento com o Senhor. A gente é fraco, a nossa carne, ela vai militar contra o nosso espírito, vai vir tentação, vai vir. Aquele que você mais está alimentando, ou a sua carne ou o seu espírito, aquele que está mais alimentado por você é que vai prevalecer nessa batalha. Uhum. Então a gente precisa alimentar o nosso espírito, o quê? Reconhecendo, se humilhando diante do Senhor, falando, Senhor, eu sou fraco mesmo. Senhor, eu penso muita besteira, eu preciso da sua ajuda para renovar minha mente, para purificar o meu coração através da obediência. Me ensina a ser obediente. O meu padrão é Cristo. O meu padrão não pode ser o pastor da igreja, o meu padrão não pode ser a pessoa que eu estou olhando. O meu padrão é Cristo. Cristo foi perfeitamente obediente. Então a gente precisa ter os olhos fixos em Cristo para a gente conseguir ser liberto do pecado sexual. Porque só olhando para Ele que a gente vai conseguir novidade de vida, a gente vai conseguir ser liberto. E claro, junto a isso, a gente precisa se posicionar. Também precisa do nosso posicionamento, de falar não, de se posicionar, de se afastar de tudo aquilo que tem aparência e que te lembre das velhas práticas, que te desperte vontades, lembranças. Então a gente precisa também fazer a nossa parte de se posicionar. Sim. Agora tem uma outra questão que eu acho interessante a gente abordar, Luana, é o seguinte. A gente não sabe, eu não sei, você não sabe, quem vai assistir essa live, se está assistindo agora, enquanto nós estamos fazendo, ou se vão assistir depois. Na sua opinião, eu tenho a minha, mas eu quero ouvir a sua. Qual é o primeiro passo que alguém tem que dar, né, para sair desse buraco? Porque isso é um buraco.
que a É. pessoa se mete e ela não consegue sair. Então, Uhum. por mais que o desejo da alma dela seja, Senhor, eu sei do meu pecado, e eu acho que pesa muito as palavras que eu ouço, dizendo, você vai pro inferno, porque se você não consegue largar, sabe? Como é que funciona? Como você ministraria para essa pessoa que está assistindo isso agora, que não tem uma igreja, que não tem um pastor amoroso, que não tem um contexto onde ela possa guiar o passo 1, o passo 2, o passo 3, o que você acha que deve ser feito? Primeiro de tudo, ela querer ajuda, né? Ela reconhecer que tem um problema, ela estar incomodada com isso e ela não olhar para pessoas nesse ponto, ela olhar para Cristo, né? O primeiro, não tem como a gente ajudar alguém que não quer ser ajudado, né? Então, o primeiro ponto que na minha opinião, né, pensando agora aqui com você, é a pessoa querer ajuda, é ela reconhecer que algo está de errado, né? Eu, por exemplo, no meu processo, eu reconheci que tinha algo errado, mas eu não reconhecia que eu precisava da ajuda de Cristo, porque eu nunca imaginava que o Senhor ia me ajudar com uma coisa tão suja, a me libertar de algo tão sujo. Eu achava que aquilo era responsabilidade minha. E aí o que eu fiz? Eu não fui para a igreja, eu fui para psicóloga, eu fui para pessoas. E esse foi meu erro, porque eu tentei daí na força do braço e não deu certo. A partir do momento que eu entendi que aquilo era errado, querendo ou não, eu tive a movimentação de buscar ajuda, mas aí eu me deparei com a principal barreira, que é na força do meu braço eu não consigo. E aí eu fui tentar com um psicólogo, medicando, fui na terapia, só que teve um momento que se tornou pesado demais e que minha carne, ela gritava, ela que determinava. Até que eu entendi, através de um café com uma amiga, que ela falou: olha, não tem técnicas, não tem pessoas que podem te ajudar, mas tem uma pessoa que pode te ajudar, que é Jesus Cristo, através do relacionamento com o Espírito Santo. Então, assim, a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda e ela buscar em Cristo a sua fonte de ajuda, esse, assim, é um fator determinante para ela conseguir ser liberta daquilo. Porque ela pode buscar em pessoas, ela pode buscar em métodos, em ferramentas, pode tentar ter um ritual de tomar banho gelado, disso, daquilo. Não vai adiantar se ela não estar com o foco no local certo, porque ao mesmo tempo que ela esvazia a mente de moralidade sexual, ela precisa preencher com algo. E se ela não preencher com algo, outro vício vai vir. Aí pode ser um vício em bebida, pode ser um vício em entorpecentes, então ela precisa estar se preenchendo, né, com as coisas do alto, se edificando, para que ela consiga, então, neutralizar essa briga com a carne se submeter ao senhorio de Cristo. Então, o principal... Não, pode continuar. O principal é a pessoa... Todos nós, Márcio, eu falo, todos nós temos desejos, mesmo convertidos, mesmo libertos do vício em pornografia, todos nós temos desejos que não agradam ao Senhor. Vai da gente, vai de nós escolher o que fazer com os nossos desejos. Ou a gente vai atender esses desejos e a gente vai ceder e eles se tornarão senhores sobre a nossa vida, ou a gente vai subjugá-los e levá-los à obediência de Cristo, ao senhorio de Cristo. Essa é a diferença. A gente não é mais determinado, a nossa vida não se determina mais pelo que sentimos, pelos nossos desejos, pela nossa carne, mas sim em obediência à palavra de Deus e ao senhorio de Cristo em nossa vida. Eu tenho um entendimento desse pecado, vamos assim dizer, que é o seguinte. Eu tive a oportunidade de sentar em várias ministrações de um grande homem de Deus que infelizmente já partiu, que era o Dr. Miles Monroe. E ele era um cara assim, eu nunca vi uma mente tão brilhante nas escrituras como aquele homem. Eu lembro de uma ministração que ele fez sobre o Éden, eu tenho até 2 livros dele aqui em algum canto aí. Quando Deus criou o Éden, né, quando a gente lê as escrituras, a gente lê a criação de Deus, a gente lê que Deus criou o meio ambiente e aí ele colocava a criatura que ele criava. Ele criou lá, separou a parte seca e botou ali a semente que produziu as árvores e as árvores frutíferas, etc. Produziu o mar e ali colocou os peixes, e os enxames de peixe, aí colocou os pássaros. E o homem, ele colocou em um local específico, ele não deu ao homem o direito de escolha. Uhum. Ele decidiu. Né? E quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 2, os 2 versículos que a palavra Éden aparece, na primeira vez que ela aparece lá, e Deus plantou um jardim no Éden, e depois ele fala, e Deus colocou o homem no jardim do Éden. Uhum. 2 coisas diferentes, Éden e jardim. Como você falar, lá vou na padaria do seu Zé, que fica no bairro X, né? Então, uma coisa é a padaria, outra coisa é o bairro, mas existe a padaria do bairro, né? Mesma coisa, Sim. um jardim dentro de um local chamado Éden. E esse local, Éden, a palavra Éden, a tradução dessa palavra, é um local
onde a presença de Deus toca a terra e produz prazer. É um local de prazer. Então, Uhum. o homem, ele andava dentro de um constante êxtase na sua alma, no seu espírito. Por quê? Porque a presença de Deus é aquilo era puro. E ali, Sim, nesse local de êxtase extremo, nasceu o sexo, nasceu o casamento, abençoado por Deus, dentro do contexto da presença e da glória de Deus, né? exato. Quando esse homem sai do Éden, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, contudo esse homem não consegue descobrir as obras que Deus fez, né? Então, juntou um homem que tem um buraco enorme dentro de si, Uhum. vivendo fora da presença, mas alguma coisa no espírito desse homem, na alma desse homem, sente saudade de alguma coisa, de um prazer que era o que ele sentia no Éden e que ele não pode ter mais, porque ele não tem acesso. Sim, O diabo sabe disso. O diabo vivia nesse contexto. O diabo foi expulso dali. Então ele sabe que se ele pode oferecer uma fantasia no sexo, se ele pode oferecer a droga, se ele pode oferecer a bebida, se ele pode oferecer o amor ao dinheiro e as riquezas do mundo, que são prazeres que vão proporcionar esse êxtase momentâneo que era o Éden, ele vai oferecer. E o homem vai. uhum. Sim, E ele não sai dali de jeito nenhum se ele não for transportado do reino, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. sim, E isso que você falou é muito verdade. Quando você diz que tem que existir um pequeno detalhe, o desejo de sair. exato. Exatamente. Não é? Exato. E para ver, né, o Catherine Kuhlman, numa das pregações dela, ela fala, né, que a busca do ser humano por prazer, na verdade, representa uma fome espiritual que ele não descobriu ainda, né? Ele não está conseguindo saciar essa fome espiritual e ele está confundindo com busca de prazer. Uhum. E o que acontece? A gente vê a importância, olha só a gravidade, né? A gravidade, assim, quando é no pecado, mas olha só que lindo, o ato sexual dentro do padrão estabelecido pelo Senhor. O sexo, ele tem o poder, né, na bênção de Deus, de conectar as três esferas do ser humano, corpo, alma e espírito. Se ele une, se torna uma só com a outra pessoa, então se conectou nessas três, e ele teve ali, ele faz uma transferência espiritual através do sexo. Dentro da aliança do casamento, né, você está ali se conectando fora da aliança, dentro da aliança do casamento, então isso, quando você pratica o sexo dentro dessa aliança, da bênção do Senhor, de acordo com os padrões que ele estabeleceu, você está o exaltando, você está o glorificando através disso. Só que quando você faz fora da aliança do casamento, qualquer prática pervertida, sexual, você também está tendo um culto de adoração, mas não a Deus, e sim ao pai da desobediência, né? Então o sexo, ele é muito, ele tem uma consequência muito grave praticado fora da aliança do casamento, vai muito além do que as pessoas colocam. Claro, existe ligação de alma, mas as outras consequências que estão ali conectadas também, que estão atormentando, né? E aí a gente consegue entender o paralelo que tem com as consequências do pecado sexual e as consequências espirituais também do pecado sexual. Né? Em pesquisas recentes, eles conectaram as consequências do consumo em pornografia associado a níveis de ansiedade, de depressão nas pessoas, até mesmo em ideias, né, suicidas. Então, assim, é algo muito grave, que daí a gente consegue perceber o como um abismo vai chamando o outro, porque talvez a porta de entrada começou com uma música imoral, aí essa música imoral começou a despertar sentimentos, desejos, lembranças, e aí a pessoa vai buscar na internet um conteúdo para ver aquilo. Aí depois da internet ela vai querer praticar. Aí depois de praticar, ela não vai se satisfazer com aquilo, ela vai querer algo pervertido. E assim ela começa. E aí a gente cai, né, no lamaçal do pecado que a gente está vendo hoje. Uma sociedade que não sabe nem o que é, né, se identifica com mais de 70 e poucas opções de gênero. Por quê? Porque é uma das consequências. Quanto mais busca, menos encontra. A pessoa se torna viciada nesse prazer, em tentar se encontrar, só que mesmo assim não se encontra. Gente, mas 74 gêneros, você vai no banheiro só tem 2, né? Só 2. E isso, inclusive, Márcio, é algo que as pesquisas recentes estão conectando a questão da ideologia, da opção de gênero das pessoas com o consumo em pornografia. Porque foi feita uma pesquisa onde foi colocada uma pessoa durante uma semana assistindo o mesmo vídeo pornográfico. O cérebro dessa pessoa, eles analisando a resposta cerebral dessa pessoa. A cada exibição do mesmo vídeo pornográfico,
o cérebro respondia com menos intensidade. Em outras palavras, aquilo ia perdendo a graça, ia ficando chato. A pessoa se acostumava. E aí, quando eles surgiam com um novo vídeo, com algum novo elemento, o cérebro respondia da maneira como eles colocaram ali, de uma maneira irresistível, muito difícil, quase incapaz de resistir. Então, ali, a pessoa, cada exibição que ela vê da pornografia, ela está literalmente treinando o cérebro dela a se tornar mais resistente a sentir prazer. E aí, por isso que a pessoa começa a assistir um determinado vídeo, aí, naquela categoria, um homem e uma mulher, não se torna mais suficiente. Aí ela vai para uma outra categoria, até chegar em categorias, né, de mesmo gênero, homem com homem, mulher, com animais, com crianças. Então, cada exibição, a pessoa está literalmente dando um passo pro abismo logo em seguida, né? Tá num abismo, já tá se encaminhando para o outro. Então é algo assim muito sério que tem realmente gerado confusão na identidade sexual das pessoas e elas não têm visto que é em decorrência da pornografia em relação ao acesso a esses conteúdos imorais. Eu estava estudando aqui as cartas do Apocalipse, né? E eu cheguei numa delas, na carta da igreja de Éfeso, que eu estou estudando profundamente esse tema agora, porque eu vou fazer uma série sobre Apocalipse, agora no segundo semestre, no meu canal. Estou preparando esse conteúdo que vai ser muito legal. Eu cheguei num versículo muito interessante que tem a ver com esse nosso bate-papo aqui, que é uma das coisas que Jesus fala, né, que Jesus fala para eles. E ele fala o seguinte no versículo 6 do capítulo 2 de Apocalipse, né? Tens, porém, a teu favor, falando para os cristãos de Éfeso, né, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, né? E aí, estudando sobre esse tema, esses nicolaítas, eles eram um secto dos judeus que acreditavam que Deus só estava preocupado com as coisas do espírito e da alma, não do corpo. Então o corpo, você poderia fazer o que você quisesse. E Éfeso era uma cidade cheia de orgia, cheia de pecado sexual. Artemis é uma deusa que tinha verdadeiras orgias, né? Eu vou falar isso lá na série, vou me aprofundar sobre isso na série, né? E então, Jesus está falando que ele odeia o pecado sexual. Ele não está utilizando uma palavra mais amena. Ele não está falando, vamos ler. Não, ele está falando assim, eu odeio. E olha quanta ênfase que ele dá para a consequência do pecado sexual. Exatamente. Normalmente, quando ele fala não herdarão o reino dos céus, exatamente. Sempre está o pecado sexual envolvido junto. Exatamente. E esse trecho aqui, inclusive, o próximo versículo que ele fala é justamente quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a live de hoje é isso. Ela tem esse intuito de trazer ao conhecimento das pessoas que aqui pararem para ouvir, para que elas ouçam o que o Espírito de Deus está falando hoje para elas. Eu estou lendo aqui nos comentários, é difícil largar maconha, sexo fora do casamento. Então, assim, eu acho que a gente já chegou no momento na história da humanidade que é uma escolha. Como Jesus falou, quem quer santificar, santifique mais. Exato. Quem não quer, sabe? Suje-se mais. Suje-se mais, né? Descamba mais, porque não tem mais tempo. A gente não está mais naquele momento onde... e eu fiz um trato com o Senhor. Eu tenho 52 anos, Luana. Tecnicamente falando, eu tenho mais 28 anos de vida útil. Que eu vou chegar nos 80, se eu tiver 81, glória a Deus, mas tecnicamente acabou a minha vida, entendeu? Eu fiz um trato com Deus, falei assim, é o seguinte, nesses últimos 28 anos de vida que eu tenho, eu não sei se eu vou ter mais ou menos, não sei, eu vou fazer o máximo que eu puder para arrancar do inferno o máximo de pessoas que eu puder. Amém. Em nome de Jesus. Então, eu queria encerrar a nossa live hoje, Luana. Eu queria que você orasse. Amém. Eu queria que você fizesse uma oração intercessória, eu acho. Amém. Pela vida daquelas pessoas que estão aqui na live, sabe? Ou que vão assistir esse vídeo e que estão presas com isso. Para que Deus possa dar a direção, possa dar, sabe, a longanimidade consigo mesmo, mas o confronto real no trono da verdade, sabe? Amém. Em nome de Jesus. E eu queria que você orasse agora conosco. Amém. Vamos lá. Obrigada, Senhor.
Obrigada, porque o Senhor é Deus, é o único Deus. Obrigada porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor é poderoso. Obrigada porque o Senhor é nosso Pai. Obrigada, Senhor, pela sua majestade santa. Obrigada, Senhor Jesus, pela sua obediência perfeita. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Perdão pela imoralidade sexual que nós contemplamos. Perdão, Senhor, por todas as ideias erradas que nossa mente contempla. Por tudo aquilo que a gente se fascina, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoa pelos pecados que nós praticamos através da contemplação dos nossos olhos, que os nossos olhos contemplam, que os nossos ouvidos escutam, que a nossa boca fala, Senhor, de moral. Em nome de Jesus, nós pedimos a sua ajuda, Senhor, para purificar o nosso coração, toda a sujeira do coração, purifica em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós reconhecemos diante de Ti agora, Pai, Amém, Senhor. a nossa humilhação, a nossa miséria, somos miseráveis e sozinhos nós não conseguimos, Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que nós confiamos apenas em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nesse momento, todos os meus irmãos que estão aqui nessa live, que depois estarão ouvindo esse vídeo, eu peço que o Senhor venha de maneira profunda, personalizada, como só o Senhor sabe fazer, e traga confronto, Senhor. Traga confronto da maneira misericordiosa, como só o Senhor sabe, em amor, mas em verdade, em espírito, Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o sofrimento que o mundo oferece, que o mundo causa nas pessoas, é um sofrimento que gera morte, mas aquele que o Senhor causa em nós através do teu confronto é o que causa vida, é o que traz a vida eterna, Senhor. Por isso eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos confronte acerca dos nossos pecados sexuais, da nossa imoralidade sexual, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que nesse momento o Senhor venha renovar a mente de cada irmão, de cada irmã que estão assistindo, que estão ouvindo esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha a mostrar quais são os enganos que essa pessoa está acreditando que é uma verdade para a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, ajude essa pessoa a perceber que ela não é definida por aquilo que ela sente, por aquilo que ela deseja, mas ela é definida pelo que a tua palavra diz sobre ela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor venha purificar os nossos corações para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nós precisamos da tua ajuda para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, em obediência, Senhor, em humildade, em mansidão, em nome de Jesus. Ô, Senhor, nos leva para um ambiente nos ensina como entrar no ambiente onde contemplamos a tua glória, onde contemplamos a tua santidade, Senhor. Nos ensina, Senhor, a termos prazer na tua santidade, na tua perfeição e não nas coisas que esse mundo oferece, Senhor. Em nome de Jesus, nos leva, Senhor, nos ensina os teus caminhos para que possamos entender qual é a sua vontade para as nossas vidas, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor silencie as vozes de imoralidade sexual ao redor dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor venha incomodar o coração deles, Pai, em ambientes onde o Senhor está pedindo para eles não estarem, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor traga discernimento de espíritos para a tua igreja, Senhor, para que possam discernir quais são os enganos que Satanás tem oferecido para eles, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor venha ministrar em profundidade, que o Senhor ajude a abrir os olhos, remova, Senhor, as escamas que estão sobre os olhos espirituais dos meus irmãos, das minhas irmãs da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, remove, Senhor, a cera, os tampões que estão sobre os ouvidos da tua igreja. Em nome de Jesus, que toda dureza de coração seja amolecida pelo fogo do teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos no nosso processo de santificação, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos que se torne uma verdade, Senhor. O versículo onde diz, o salmista escreve, Senhor, em nome de Jesus, para nós sentirmos prazer na tua lei, meditarmos nela dia e noite. Se está escrito, Senhor, é porque isso pode se tornar uma verdade nas nossas vidas. Nos ensina, então, em nome de Jesus, a sentirmos prazer na obediência, a sentirmos prazer em contemplar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos. Em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir
a inocência das nossas crianças, a mente pura dos nossos irmãos, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo, todo lobo que está se aproximando do teu rebanho para dispersar o teu rebanho, para colocar coisas imorais e sujas, em nome de Jesus, que o Senhor venha intervir, nós repreendemos em nome de Jesus e nós pedimos, Senhor, a tua ajuda, a tua condução, Senhor, em nome de Jesus, nos lava pela água da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor levante cada vez mais pessoas, Pai, porque a tua seara é grande, são poucos os trabalhadores, Pai. Em nome de Jesus, levanta pessoas que têm uma vida em santidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus, para levantar essa bandeira, proclamar a beleza da tua santidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço um avivamento, Senhor, na tua igreja de santidade, Senhor. Um avivamento de obediência, de santidade, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, tira as nossas vendas, tira as vendas que o pecado tem colocado em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós confiamos em Ti, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, o Senhor é tudo e é em todos, Pai, em nome de Jesus. É a Ti que nós nos entregamos e é a Ti que nós confiamos, Senhor, no nosso processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, nos conduza no caminho da verdade, Senhor. Em nome de Jesus, nos desengana das mentiras, Senhor, que temos acreditado. Em nome de Jesus, purifica o nosso coração, Pai. Lava a nossa mente, em nome de Jesus. E para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Gente, quero aqui publicamente agradecer você, Luana. Quero pedir novamente para que vocês sigam o canal da Luana. Eu li aqui, ao longo aqui de alguns comentários, falar sobre masturbação, sobre sexo anal, sobre um monte de coisa. Gente, deixa eu falar, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer uma serva de Deus que fala com uma propriedade fantástica, e sabe, transferência de maldição no ato sexual, enfim, ela tem um acervo de vídeos muito bacanas. Então quero convidar você a se inscrever no canal dela, abençoa a vida dela, compartilhe esses vídeos, porque olha, talvez esse não seja um problema que você vive, mas você vai conhecer pessoas que têm um problema e vai perguntar e, poxa, ela tem um acervo de vídeos fantástico. E eu quero te agradecer mais uma vez, viu, Luana, pela sua gentileza, pelo seu esposo Geandro, né, por ter participado aí nos bastidores da preparação dessa live. Amém. E para quem está aqui nessa live agora, eu vou fechar a live em alguns momentos, alguns instantes. Quando a live já estiver ao vivo, desculpa, quando ela já estiver publicada, que vocês escrevam nos comentários da live, no vídeo, porque o chat ele cessa e acabou. Mas a gente precisa da sua ajuda para que esse vídeo viralize, porque esse é um tema que o sistema não gosta muito de compartilhar. Então, a gente conta com as pessoas que colocam um emoji, como falou o Maicon aí, coloca uma mensagem, coloca uma frase, dá o seu like ali, compartilha isso, porque é uma forma do conteúdo ser disseminado de uma maneira viral aí entre os irmãos e as igrejas que precisam tanto. Gente, os jovens, enviem isso para pastores de jovens, existe para líderes de ministérios de jovens, líderes de ministérios que lidam com libertação, que precisam de conteúdo. Gente, a gente não está em busca de seguidor, a gente não está em busca de like, a gente está em busca de almas perdidas, a gente está em busca de pessoas que precisam da palavra, precisam de libertação. E a gente conta com você. Eu quero agradecer mais uma vez pelas pessoas que estiveram nessa live. Quero agradecer a Dulce Antunes, lá de Portugal, que agora é mais de 1h da manhã e ela está aqui conosco. Olha só, glória a Deus. Quero te agradecer, Dulce, pela sua presença e por todos aqui que estiveram aqui, participaram. Tem gente de Manaus, do Acre. Olha, é muita gente. Eu sou grato a Deus pelo privilégio de servir ao Senhor através desse canal que Ele me deu, tá bom? Glória gente, um beijo. Luana, mais uma vez, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela Obrigada, Márcio. Vou poder chamá-la de minha irmã e minha amiga. Glória a Deus. Tá, muito obrigada, Márcio, pelo convite. Deus abençoe o seu ministério. Obrigado. E olha, o próximo convite eu que vou te chamar para a gente estar falando mais acerca da música aí dentro do pecado sexual no canal, tá bom? Fechado, vamos fazer. Glória a Deus. Obrigada, gente. Um abraço, Deus te abençoe a todos.